Alô você, Supapo Esportes invadindo a tua casa, o teu trabalho nos quatro cantos. Você que está acompanhando a gente no nosso canal YouTube, você que ainda não é inscrito, se inscreva, muito fácil. Vai lá nessa barra aí vermelha, dá um clique, vai no sininho, ativa, para você receber todas as notificações aqui do nosso canal. Fim da primeira fase do Intermunicipal. Sexta e última rodada foi realizada neste domingo, com mais uma chuva de gols. Seleções se garantindo. 48 seleções prosseguem na competição. E a pergunta que eu sempre ouço e sempre repito: Val Guedes, houve novidades? Houve surpresa? Até a quinta rodada, eu sempre disse para vocês: não. Tudo igual, tudo normalizado. Hoje, um pouco diferente. Surpresas, sim. Surpresas aconteceram nesta rodada e já a gente comenta. A derrota de Santo Amaro, a eliminação da seleção de Eunápolis. É esperado, Val Guedes? Mas vamos passo a passo. Falar o que foi desta rodada. As destaques, por exemplo. Tivemos, mais uma vez, 15 seleções vencendo dentro de casa. Manteve aquilo. 7 empates, normal. Quem joga em casa tem grandes possibilidades. Tivemos jogos importantes classificatórios. Equipes que precisavam de resultados e conseguiram. Algumas não. Vamos começar por aquelas seleções que foram destaque. Uma seleção que não tinha nenhuma história e até então não tem ainda uma história firme, mas está escrevendo. Porque a seleção de Pau-Brasil foi uma das destaques nessa rodada do Intermunicipal. 7. E essa seleção não está entre as melhores do Intermunicipal. Só para você ter uma ideia, talvez você que esteja acompanhando a gente agora fala: caramba, Val, uma seleção que deu 7 é uma seleção que pode brigar pelo título. Não se engane. Outra seleção, Conceição da Feira, conseguiu vencer 6-2. Salbara, 7. Só que nenhuma dessas seleções vão brigar diretamente pelo título. Mas elas merecem destaque, sim, nessa última rodada. Elas foram as gigantes. Mesmo com outras goleadas importantes que tivemos, vitórias importantes de outras seleções, mas essas conseguiram sobressair. Para quem não acreditava e chegou até a dizer que Tapetinga seria a grande zebra, porque não se classificaria, caiu do cavalo. Essa é a grande verdade. A disputa do grupo 15, na última rodada, mudança. Uruçuca permaneceu em primeiro, em segundo, Bicaraí. Terceiro, a seleção de Itajuípe, Aureliano deu adeus. Grupo 5, a definição, quem seria primeiro? Coité venceu o Retiro mais uma vez, jogo polêmico, muitas reclamações. Valente conseguiu eliminar São Domingos. No jogo entre Araci e a seleção de Santa Luz, partida que acompanhamos, uma partida que a gente achava que poderia ser fácil, foi muito complicada. Os aracienses vieram para jogar e vieram com o regulamento debaixo do braço e de olho na classificação. Eliminou a seleção de Tucano, que estava nos bastidores, torcendo para a seleção de Santa Luz. Só que Tucano não jogou. Quem estava em campo foi a seleção de Araci, que merecidamente poderia até ter vencido a partida. Teve mais chances realmente de gol. Mas, pelo fato da seleção de Santa Luz não ter perdido, não foi uma zebra. Clássico do Sertão, Canudos e Quijingue. Os canudenses brigavam ainda pela primeira colocação, queriam a primeira colocação. Missão impossível? Precisariam marcar 3 gols diante de uma seleção parecida, de uma seleção que já havia vencido os tucanenses na abertura por 3-0. Deu a lógica? Deu sim, porque quem joga em casa tem grande possibilidade de ser vencedor. Onde a seleção de Quijingue invadiu o Tucano, o gol do Demolidor Pinho de pênalti deu os 3 pontos à seleção de Canudos, que vai ter pela frente a seleção de Santa Luz. Clássicos no Recôncavo. Cachoeira teve dificuldades demais de vencer São Félix. E graças ao grande Noé,
o iluminado Noé empatou a partida. Alguns torcedores chegaram a reclamar, mas não foi zebra. O time empatou, não perdeu. No extremo sul, a seleção de Itamaraju sofreu 3 coquinhos. A seleção de Porto fez o dever de casa e fez muito bem. Devolveu a derrota no primeiro turno, aquela abertura de 2-0. Está com saldo e se garantiu em primeiro lugar. Aí vem Itarantim, que poderia se manter com 100% de aproveitamento, a eliminada seleção de Ilhéus, seleção que veio para levar pancada na competição. Itarantim não conseguiu a vitória fora de casa, ficou mais cautelosa, não manteve o seu 100%, mas é uma das seleções melhores até agora. Conseguiu empate e a sua invencibilidade continua ainda na competição. O clássico que a gente pode destacar, com certeza, porque para mim foi um clássico. Prado e Eunápolis. Porque na briga, ali, quem poderia ficar com a terceira vaga? Seleção de Eunápolis, atual campeã de 2017, a campeã de 2017, deu adeus. Vergonha para uma cidade do polo que é Eunápolis. Vergonha para uma seleção que foi campeã em 2017. Uma seleção sem planejamento, sem estrutura e simplesmente veio passear no Intermunicipal. Uma seleção que não conseguiu vencer de ninguém. Foram 4 empates. Ela conseguiu ser tão ruim que não conseguiu vencer. Fazer as duas seleções, que Prado, para mim, eu cheguei a apostar que o Nápoles poderia ficar com a vaga aí, nessa questão, mas acabou perdendo. Tristeza, tristeza. Até comparei o que aconteceu com a seleção da Espanha, 2010, campeã da Copa, depois no ano seguinte foi a pior melancolia. Foi aquela vergonha que não se classificou na primeira fase. Então, o que mais nos chamou a atenção foi a derrota de Santa Amaro. A grande novidade, a derrota de Santa Amaro, com certeza, essa aí deixou muitos torcedores de Marumaro de orelha em pé. Por quê? Uma seleção dentro de casa, dentro do seu caldeirão, perdeu para uma seleção que já estava classificada. Porque Madre de Deus não foi para buscar uma vitória, porque não mudou nada. A vitória de Madre não deixou ela na colocação nem acima nem abaixo, já que a seleção de Lauro foi a caixa de pancada desse grupo. E se fosse um jogo decisivo? Se fosse um jogo de mata-mata? Como é que iria reagir a torcida de Santa Amaro? Zebra, dentro de casa, zebra. Foi uma zebra terrível. E eu tenho certeza que jogadores, comissão técnica e torcida não ficaram satisfeitos. E foi, acima de tudo, e é o assunto do momento, essa derrota de Santa Amaro. Quem errou, errou. Não pode errar mais. Tudo bem, Santa Amaro. Passou. E aí? Fica aquele momento de incerteza? O que foi que aconteceu? Quais foram os erros? Dá méritos à seleção de Madre de Deus? Sim, vamos dar méritos. Tirar um pouquinho do Santa Amaro, onde damos sempre Santa Amaro. Mas ontem, com certeza, ficou muito a desejar. Essa perda de 2-0 realmente foi inesperado a derrota. Segue o Intermunicipal, começa o mata-mata e para muitos o Intermunicipal começa a partir de agora. Por que a partir de agora? Quem errou, errou. Quem errou não pode nem pensar de errar mais. Tá certo? Eu volto. Continue nos acompanhando. Siga o nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique sabendo de tudo. Supapo Esportes, em nome de Tibiraba Imobiliária, de olho no Intermunicipal. Esta foi a nossa análise da sexta e última rodada classificatória da primeira fase.